Vamos lá, gente, continuando aí nossa revisão da parte de ondas, né, de ondulatória, vamos falar sobre o som. Lembrando, o som as ondas sonoras são mecânicas, né, produzidas por deformações em um meio elástico, cujo mecanismo de transferência de energia se dá por ondas de compressão e rarefação, que constituem perturbações longitudinais, onda sonora, uma onda longitudinal, da matéria e classificação tridimensional. Tá? Isso aí tudo a gente tinha falado na outra partezinha. Ok? Vamos falar isso aqui, que é importante. Você tem ali o som audível, né? Pelo ouvido humano, claro, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Ok? Abaixo disso você tem infrassom, e acima de 20 mil Hz você tem ultrassom. Tudo bem? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Velocidade do som. O som, por ser uma onda mecânica, né, a velocidade dele vai ser maior quando você tiver uma matéria mais junta, digamos assim, certo? Então você vai ter uma velocidade no sólido maior que a no líquido, que é maior que a no gás, ok? Aí ele fala um pouquinho, vamos falar de qualidades fisiológicas do som. Intensidade, tá? Intensidade, gente, é aquilo que a gente entende como volume, né? Mas você está vendo televisão, aumentou o volume, baixou o volume, isso está ligado à intensidade da onda. E isso é diretamente relacionado à amplitude. Então, ó, sons mais fracos têm amplitude menor. E os sons mais fortes têm uma amplitude maior. Tudo bem? A altura, gente, aqui você tem que tomar muito cuidado. A altura ela está ligada não a volume, como a gente costuma dizer, mas sim a frequência. Tudo bem? Quando a gente tem uma frequência menor, a gente tem um som grave, certo? Quando a gente tem a frequência maior, esse som é agudo. Ok? E o timbre, tá? O timbre, muito importante, é a qualidade que permite classificar os sons de mesma altura e mesma intensidade emitindo por fontes diferentes. Então, gente, vou falar o que é isso para vocês. Se eu pegar dois instrumentos musicais diferentes, emitir a mesma nota com a mesma frequência, né? Mesma altura, tudo certinho, tudo igual, você vai saber dizer qual é o instrumento que eu estou fazendo um som e o outro, mesmo eles tendo a mesma altura e mesma intensidade. E isso se dá por causa do timbre, ok? Então, ele até dá o exemplo aqui, ó, um piano e um violino, né? Você vai saber qual é o piano e qual é o violino. Fenômenos sonoros, reflexão, tá? Você vai ter reflexão, lembrando que reflexão, sempre que o som, que no caso aí é a onda sonora, né, ficar no mesmo meio, não mudar de meio. Aí você tem reverberação, reforço e eco, certo? E aí tem a ver com tempo, enfim. O melhor é para vocês é o eco, tá? Quando a diferença entre um som que veio direto e um som que vem refletido é maior ou igual a 0,1, né? Isso aqui não é um pouquinho mais que isso. Aí você vai ter a sensação de eco, né? Você vai ouvir um som e depois você vai ouvir o outro, ok? A reverberação é quando o tempo é menor do que esse valor, e aí você vai ter, você vai ouvir o som refletido e o direto vai ser extinguido. E o reforço é quando você ouve os dois, e aí você tem um aumento ali até de intensidade, tá bom? Refração, gente, reflexão continua no mesmo meio. Refração muda de meio, ok? Difração, qualidade lá, o fenômeno de contornar obstáculos, certo?
Tá aqui o desenho, né? Um menininho falando com o outro através do muro. Esse som está contornando esse obstáculo para chegar lá do outro lado. Isso vai ser difração. Não só com obstáculos, né? Pode ser também uma aberturazinha, uma fenda, alguma coisa assim. Interferência, ondas sonoras se superpondo, ok? Ressonância, quando a frequência natural for a frequência da fonte atinge a frequência natural de alguma coisa, é a mesma ideia lá que vocês têm quando você vê uma pessoa cantando ópera e ela consegue destruir uma taça de cristal, né? Isso aí acontece porque a frequência da voz da pessoa igualou a frequência lá das moléculas do vidro, fazendo com que tenha uma ruptura na estrutura. Tudo bem? Não vou me alongar nisso aqui, não. Efeito Doppler. O efeito Doppler, gente, é quando você tem uma sensação, você recebe uma frequência, um som com frequência diferente do que ele está sendo emitido pela fonte. Isso se dá pelo movimento da fonte ou do observador, né? Ou de quem está ouvindo. Então, assim, um caso clássico é a sirene da ambulância ou lá da viatura policial, né? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. A pessoa está parada e esse carro está vindo, ok? Quando esse carro estiver se aproximando, olha o que está acontecendo com as ondas que ele está emitindo, as ondas sonoras. Está vendo que elas estão se juntando? Se elas estão se juntando, isso vai fazer com que a frequência diminua, né? Você está diminuindo o comprimento de onda ali, ok? Então, essas ondas vão chegar com uma frequência maior, o som vai ficar mais agudo para o observador. Quando esse carro passar e começar a se afastar, ele vai estar nessa parte aqui, ó. O que vai chegar para ele são essas ondas. Logo, essas ondas vão estar mais afastadas, o som vai ficar mais grave, ok? Então, o efeito Doppler ele vai estar ligado a isso. E para você ver aqui, a calcular, né? A frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, percebida pelo observador, vai ser a frequência da fonte, vezes, aí você tem velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então vamos lá, vamos fazer umas questõezinhas. Questão número 1. Propriedade que nos permite distinguir a nota Dó emitida por um piano e a nota Dó emitida por um violão, sendo ambas de mesma frequência, gente, acabamos de falar disso, né? Uma qualidade do som que faz isso é o timbre, ok? Vamos baixar aqui. Em relação às qualidades fisiológicas do som, analisa as afirmativas abaixo. 1. A altura do som é a propriedade que permite distinguir sons agudos dos graves. Então, olha só. Sim, né? A altura está ligada à frequência, e frequência é o que faz ser um som agudo ou grave. Maior frequência, o som é mais agudo. Menor frequência, o som é mais grave. Então, a primeira está certa. 2. A intensidade de um som é a propriedade que permite distinguir se um som está muito alto ou muito baixo. Cuidado, que essa daqui pode pegar você. Porque quando ele diz que está muito baixo ou alto, você já pensa em volume, certo? Só que alto e baixo é classificação para altura, né? Então ele está ligado à frequência e não à intensidade. Então essa daqui está errada. 3. O tipo de propriedade do som que permite distinguir as fontes sonoras que emitem sons. Acabamos de falar disso, está certo. Então a gente fica com a letra D. 1 e 3 são verdadeiras. Questão 3. O sonar é um dispositivo criado na segunda década do século XX com o intuito de detectar obstáculos e determinar a profundidade. O seu princípio de funcionamento consiste na emissão de uma onda sonora pela embarcação que incide sobre o fundo do oceano ou sobre um obstáculo
e retorna à embarcação para ser detectada pelo sonar. Qual é o fenômeno sonoro descrito no texto anterior relacionado com o funcionamento do sonar? Gente, se foi emitido pelo barco, bateu no fundo lá do oceano ou no obstáculo e voltou até o barco, sendo que ele estava no mar, na água do mar, voltou na água do mar, se ele continua no mesmo meio, a gente já sabe que isso aqui é uma reflexão. Certo? Então, isso daí foi molezinha pra gente. 4. Para receber o eco de um som no ar, a velocidade de propagação onde a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte sonora e o anteparo, onde o som é refletido. Na água, onde a velocidade de propagação do som é de 1.600, essa distância precisa ser de... Vamos lá. Olha só, gente. Tem sempre que lembrar aqui, ó, é V igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? A velocidade na água vale quanto? 1.600. Ok? Cuidado no ΔS. Vocês têm que lembrar que o tempo é o tempo de ida mais a distância, perdão, é a distância de ida mais a distância de volta. Então, cuidado com esse ΔS. Esse ΔS aqui é 2 vezes a distância. Esse tempo dá 0,1, né? A gente já viu lá quando a gente estava olhando lá em cima, que vai dar justamente, se você fizer essa conta aqui, com 340 e 17, você vai achar o tempo 0,1. Ok? Então, olha só. Dá para simplificar o 2 aqui com 1.600, vai dar 800. 800 vezes 0,1, isso aqui vai dar para a gente que o D é igual a 80 metros. Então, você tem que ter uma distância aí de 80 metros para você ter o eco onde a velocidade de propagação for 1.600. Ok? Então, a gente fica ali com a letra C. Questão número 5. Em relação às ondas sonoras, a afirmação correta é... Pessoal, isso aqui não tem nem o que discutir, vocês vão ler aí. E a resposta aqui é: podemos distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por duas pessoas diferentes, porque eles possuem timbres diferentes. Isso daí, perfeito, as outras estão erradas, né? Se vocês forem olhar, vai ter sempre aí alguma coisa errada nas outras alternativas. E aí, para finalizar essa parte, vamos fazer a questão número 6. A velocidade do som na água em comparação com sua velocidade no ar é maior porque a água tem maior elasticidade, ok? Então, o som ele vai se propagar melhor em corpos que tiverem mais elasticidade, tá bom? Em matérias que tiverem mais elasticidade. No caso aí, a água tem mais que o ar, e aí ele vai se propagar com maior velocidade. É quase 4 vezes maior a velocidade do som na água do que no ar. Tudo bem, gente?